começar. Ah, é? Está bem, por mim? Sim, pode ser, por mim, tudo bem. Sim, sim. Por mim, tudo bem. Pá, estas luzes é que É um encadeiam bocado, a gente não vê quem é que está. É que nós... Pois. Portanto, começas aí... Começa contigo. Está bem. Eu vou fazer uma introdução breve, 10 Tá bem. minutos. Aqui só dá a imagem. Exatamente, estou fartas. Não, é depois. É? Ok. Lauto almoço. Vou só abrir esta, não é preciso tantas garrafas também. É? Ok. Pois, já estou a ver que sim. Ainda bem. E do outro lado? Está. Hã? Do outro lado está mais ou menos? Está menos, mas está aquele mínimo decente. Pois. E esta aqui está Mas o menos mais ou gente menos. não há problema, pelo menos não está mesmo ninguém. Não é? Mas, Do lado é muito interessante o tema também, é a parte do tema mas tratador de iniciativa, Ah, que é uma coisa que às vezes está muito esquecida, não é? De nós. promoção e iniciativa. Sim, senhor. Muito bem. Ora bem, muito boa tarde a todos. Espero que, reconfortados pelo almoço, estejam todos animados de uma vontade sincera de prosseguir os nossos debates. Para a sessão, para esta sala, naturalmente, e para a sessão da tarde, ficou escolhido um tema cuja relevância será desnecessário sublinhar. Portanto, carreira e desempenho da instituição. A instituição, naturalmente, do Ministério Público. No fundo, trata-se de dar continuidade a um dos lemas do nosso Congresso, que é exemplo, identidade e também futuro. Não é? Quer um, quer outro, como facilmente se perceberá, tem a ver com a nossa própria estrutura, com o nosso corpo. E nessa medida, até diria que, usando uma figura da mitologia, são as duas faces de Jano, a carreira e o desempenho da instituição. Carreira, porque
quem entra aqui e quem entra nesta magistratura, naturalmente que tenha uma ideia, qualquer que seja, sobre isso e daquilo que espera. Desempenho, porque o Ministério Público existe constitucionalmente e legalmente com um conjunto de objetivos e fins que são a sua razão e a sua essência, da sua existência. Portanto, para nos ajudar a refletir sobre isto, temos connosco o Sr. Adriano Cunha, Vice-Procurador-Geral da República, e o Sr. Rui Cardoso, Procurador da República. Depois das intervenções haverá um período de debate, eventualmente alguém que tenha alguma intervenção sobre este tema, naturalmente, e, portanto, passaria a palavra desde já ao Sr. Adriano, agradecendo desde já a sua colaboração. Sim, senhor. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, os meus agradecimentos ao sindicato por me convidar mais uma vez a intervir num congresso, como tem sido o hábito nos últimos congressos, e portanto é sempre um prazer porque é um momento de reflexão com todos os colegas que vêm aos congressos, um bocadinho afastado dos processos, e portanto tiramos esse tempo para confraternização, mas também para pensar em conjunto alguns dos problemas que no momento de cada congresso se vem levantando. Este congresso coincide, obviamente, com um momento crucial em que nos é apresentado um projeto de proposta de lei relativamente aos estatutos, que já não era sem tempo. De facto, nós, desde o princípio do nosso mandato desde 2012, 2013, que temos propostas sobre a mesa, ou que temos iniciativas sobre a mesa, e de facto isto tem demorado muito mais do que pensávamos e do que era necessário, porque é um facto que nós já alertámos quando foi aprovada a Lei Orgânica dos Tribunais, que o próprio projeto da Lei Orgânica dizia expressamente que aquela Lei Orgânica era para ser complementada com os estatutos das magistraturas e, designadamente, com o Estatuto do Ministério Público, que talvez fosse aquele que mais falta iria fazer, por causa do figurino hierárquico, e que, portanto, que aquela Lei Orgânica entrava, por assim dizer, coxa sem os estatutos. O que é certo é que essa lei de 2013 entrou em vigor em 2014, nós estamos em 2018 e ainda estamos no início da discussão formal dos estatutos. Isto para dizer que tem sido penoso gerir o Ministério Público ao longo deste mandato, não só por causa desta falta de estatutos, mas também, como vocês sabem muito bem, e até sentindo se calhar mais que nós na pele, a tal penúria relativamente aos meios, sobretudo humanos. E, portanto, tem sido penoso com a falta de lei e a falta de magistrados, que esperemos que comece a ser atenuada no final deste ano. Em relação aos estatutos, eu quero aqui lembrar, eu não tenho nada preparado, aliás, no início disseram-me que era um pouco para tomar parte de uma conversa a três, e portanto levei isso à letra. Por outro lado, estas últimas semanas têm sido diabólicas, também não tenho deixado muito tempo, e além disso, eu também confesso uma coisa, já me começa a custar discutir estatutos, não sei, é claro que vocês nem pensem em também seguir isso, porque agora é que é preciso estar atento, é óbvio. Mas, de facto, já há uma certa penosidade, um certo cansaço de estudarmos estas matérias e de ter projetos sobre projetos sobre projetos. Mas, de qualquer forma, é importante ir a 2013, porque foi aí que, na altura, a Sra. Ministra formou um primeiro grupo para preparação, um grupo de trabalho para preparação
de um projeto de estatutos para lhe ser apresentado, como foi. E, portanto, tivemos nesse grupo de trabalho, tive o Dr. Rui Cardoso, teve o Dr. José Carlos Fernandes, que está ali, teve o Dr. Coloni, que não sei se está aí, mas estava lá em baixo, e o Dr. Souto Moura, portanto, é o único do grupo que não está cá. E aí, desde logo, se discutiu tudo, foi uma discussão aberta sobre vários figurinos possíveis, embora estivéssemos um bocadinho condicionados pelo tempo, porque tínhamos a ideia de que aquilo ia ser rápido, coisa que nos enganámos, obviamente, e isso condicionou-nos um pouco porque acabámos por cair naquilo que é, vamos fazer, aliás a discussão era, vamos fazer uma grande revolução ou vamos ajustar isto à lei orgânica. E como a lei orgânica estava a sair e os estatutos era imperioso que sair, se calhar também fomos um bocadinho para a parte mais fácil de adaptar rapidamente e fazer aquilo que chamámos na altura um modelo minimalista em vez de uma grande revolução. E tínhamos essa ideia de que era importante ir para a frente. É claro que as sensibilidades no grupo eram muito diferentes. E só para, aliás, começar um pouco a polémica, se quiserem, porque eu penso, isto para além da conversa também já percebi que isto basta introduzir e, portanto, o rastilho e a sala vai pegar fogo, não é? Aliás, na continuação, portanto, já desde há bocado já começámos a discutir, mas nesse grupo de trabalho, em que pelo menos começou a discutir abertamente, digamos que houve duas posições e depois uma intermédia. A posição mais extremada era no sentido da carreira plana total, abrangendo os PGAs. Ou seja, não era a carreira plana em primeira instância, era a carreira plana total. Isto quer dizer que não havia PGAs, aliás, não havia nada, havia procuradores, não havia categorias, pura e simplesmente. O que havia depois era, portanto, havia uma única categoria, não havia categorias, havia uma única categoria, não havia diferenciação de categorias. E depois havia cargos funcionais, que poderiam se chamar, se quiserem, PGAs, que era o diretor do DCAP, que era um procurador que, ao ser nomeado por concurso ou por escolha pelo Conselho Superior do Ministério Público, ficaria o PGA diretor do DCAP, como vogal do Conselho, como distrital, etc. Mas, de base, a categoria era sempre a mesma, o que ele estava era numa função determinada, que era uma função que lhe dava competências, que lhe dava estatuto e que lhe dava uma certa remuneração. Tudo o resto era uma progressão, digamos, por tempo, obviamente limitada eventualmente por classificação, mas quem não quisesse aceder a determinados cargos de maior responsabilidade podia passar a sua vida a progredir em termos da única categoria. Esta visão, que era uma visão, digamos, extremada, que foi defendida pelo Dr. Coloni, aliás, ele depois, na apresentação final da proposta, escreveu isso, portanto, ele votou, não é vencido, mas diz que discordava, porque achava que esta que era a solução de futuro para o Ministério Público. A outra era uma que acabou, no fundo, por depois recolher todos os entendimentos dos outros, era no sentido de manter as categorias, embora no sentido de que houvesse uma carreira plana, embora com duas categorias na primeira instância, e que também fosse acedido por concurso os lugares de maior responsabilidade. Lembro, por exemplo, que o Dr. Souto Moura ainda dizia eu isso de uma única categoria na primeira instância, não concordo, mas até aí ainda vou. Agora, acabar os PGAs é que nem pensar, porque isso é algo que iria contra a imagem de marca do Ministério Público e, portanto, é uma coisa que poderia tornar-se perigoso até para a imagem do Ministério Público. E, de facto, nós optámos todos, com a tal exceção do Dr. Coloni, por manter
até porque fomos para a tal ideia de fazer uma adaptação necessária dos estatutos para acompanhar a lei orgânica e, portanto, o que foi votado aí no primeiro grupo de trabalho e que apresentámos à Senhora Ministra foi no sentido de manter as várias categorias tal como existem, embora com grandes diferenças no sentido da progressão, no sentido do acesso por concurso aos lugares de maior responsabilidade. Chegou-se, obviamente, entre um extremo e outro, a pensar e a ponderar uma solução intermédia, que é precisamente esta que temos hoje em cima da mesa, que é uma única categoria na primeira instância, mas mantendo a categoria de PGA. Eu devo dizer que eu, por mim, não vejo em si grande problema de haver uma única categoria em primeira instância. Aliás, um pouco no paralelismo dos juízes, é também isso que acontece com os juízes. Acho mais importante é que se assegurem determinadas regras que permitam que, no fundo, que a carreira seja defendida para os colegas, quer os colegas que iniciam, os atuais procuradores adjuntos, quer aqueles procuradores que já são hoje procuradores da República. Eu devo dizer que, ou seja, por outras palavras, pode haver más soluções com procuradores adjuntos e procuradores e pode haver soluções boas ou más havendo apenas procuradores. Aliás, de manhã houve algumas intervenções contra o desaparecimento dos procuradores adjuntos, mas, de facto, dessas intervenções eu só retirei que os problemas que havia eram os problemas de transitoriedade. Ou seja, o que assusta um bocadinho é, ao desaparecer os procuradores adjuntos, as normas transitórias e agora o que é que faz? E nós vamos ser prejudicados? Não vamos prejudicar? Bom, é evidente que nós temos que acautelar todas as situações de transitoriedade, mas estamos a construir um estatuto para o futuro, um estatuto em abstrato. E, portanto, todas as normas de transitoriedade têm que ser acauteladas, mas são normas momentâneas, não quer dizer que vão contra, ou seja, não vamos afastar uma solução só porque ela traz problemas de transitoriedade. Temos é que resolver os problemas de transitoriedade. E, de qualquer forma, eles, bem ou mal, alguns já estão acautelados, designadamente a questão da lista de antiguidade, que tem agora uma norma transitória no final, que diz que todos os procuradores da República se mantêm no topo da lista da primeira instância, digamos, por assim dizer, e, portanto, todos os que são procuradores adjuntos portanto, serão colocados depois dos atuais procuradores. Eu penso que é uma solução boa, porque se não estivesse isso, de facto, poderia ser complicado. Mas, como digo, isso são problemas de hoje, de 2018, que é preciso acautelar, que é preciso resolver, que é preciso prevenir, mas que não nos pode inquinar quanto à discussão de qual é a melhor, e dizer que não pode haver só procuradores, porque isso vai levar a um problema de transitoriedade, acho que é errado. E pode ser que haja outras desvantagens, aliás, isto como tudo há sempre vantagens e desvantagens, pode ser que haja outras desvantagens em haver apenas procuradores da República, mas, como digo, tudo o que eu ouvi até hoje é preocupações contra a transitoriedade. Portanto, posto isto, eu não posso esquecer que votei e continuo a pensar que seria talvez mais fácil e mais cauteloso manter as categorias tais como estão. Isso foi o que resultou do grupo de trabalho que apresentámos. Já houve depois outro grupo de trabalho, presidido pelo Dr. Cunha Rodrigues, em que o Dr. Rui Cardoso esteve, eu não estive, e, portanto, ele poderá depois melhor explicar isso, mas que eu penso que manteve mais ou menos na linha daquele primeiro, com aperfeiçoamentos, mas na linha daquele primeiro projeto que nós apresentámos no primeiro grupo de trabalho. E, portanto, não esquecendo isso, penso que não vejo que seja uma grande tragédia haver só procuradores. O que é preciso é ver bem se as soluções que estão
aqui previstas satisfazem ou não, independentemente de continuar a haver procuradores adjuntos ou de passar a haver apenas procuradores. Em relação a este projeto que agora nos é apresentado, eu devo dizer que há duas coisas, vocês já, antes que me esqueça, mas que até peço o auxílio de quem já estudou, há duas previsões que estavam no anterior projeto, que nós tínhamos estado a acompanhar e a apresentar e que não vejo aqui agora consagrado. Pode ter sido feito meu, mas não encontro. Uma é a possibilidade, que eu penso que era benéfica, mas vocês dirão, de poder haver, por iniciativa ou por acordo entre o visado, o Conselho Superior do Ministério Público e a hierarquia, a manutenção de alguém que é promovido, mas que se mantenha, ao menos transitoriamente, nas funções em que estava a exercer, por relevante interesse de serviço. Atenção, não é questão de haver PGAs na primeira instância, é diferente, é alguém que é promovido e que se mantém, pelo menos transitoriamente. Isso estava no artigo 144, agora não vejo isso, não sei se foi intencional ou não, essa retirada, poderão esclarecer sobre isso. A segunda e mais importante, essa é que eu acho que era muito importante que estivesse, que era a graduação provisória de procuradores que estão colocados em determinados cargos ou funções e que estava previsto que tivessem a categoria de PGA, pelo menos provisoriamente, enquanto estivessem nesses cargos. Os coordenadores de comarca, inspectores, vogais de conselho consultivo, etc. Isso estava claro e nós achávamos isso muito bem. Era para todos os efeitos, designadamente até remuneratórios, mas não encontro isso. Também não sei se de facto está no outro lado qualquer, mas são duas questões que, se foi por esquecimento, era bom que fosse retomada. Bom, a primeira nota, e falando aqui, portanto, eu vou só ter a este capítulo dos provimentos, que é aquele que mais diretamente também diz respeito, para além do que eu já disse, com a questão das carreiras. Nós temos a questão do acesso a PGA. Portanto, ao manter-se esta única categoria, em primeira instância, de procuradores da República, embora possa haver PGAs também não vejo que seja uma solução má, e o Conselho aí será o Conselho a definir quais são os lugares em que pode haver PGAs em primeira instância, mas, por princípio, não vejo que seja uma má medida ou previsão. A única promoção de categoria será a promoção a PGA. Aqui prevê-se o acesso a PGA através de concurso, exigindo 25 anos de serviço, Procurador da República, classificação de mérito. Aliás, na anterior, em setembro, exigia-se classificação de muito bom. Nós dissemos logo que isso estávamos completamente contra, porque prever-se uma única promoção de categoria sujeito a muito bom, eu penso que estávamos contra, obviamente, porque era uma restrição inadmissível. Portanto, só os muito bons é que podiam ser promovidos no Ministério Público. E depois podia ter outra consequência, que nós dissemos, é que então, das duas uma, ou ninguém é promovido, então passa a haver muito bons. E é a banalização do muito bom para permitir que haja níveis decentes de promoção. E, portanto, isso foi mudado e foi previsto agora a classificação de mérito, e 25 anos. De qualquer forma, é um concurso em que se prevê a existência de um júri. Eu penso que aqui, a manter-se isto, devia ser, um dos pontos fulcrais em que as pessoas devem estar atentas, designadamente ao longo
desta produção legislativa, quer no Governo, quer depois na Assembleia da República, saber se é de manter, de facto, este concurso, nestes moldes, e a manter-se como é que o júri do concurso vai ser formado. Neste momento, o que aqui se prevê é um júri presidido pelo PGR, composto por 2 PGAs e por 2 juristas de reconhecido mérito. Não sei se isto é uma boa solução, de facto aqui tenho algum receio de colocar nesta previsão a que passa a ser a única promoção. Portanto, isto tem que ser feito com algumas garantias, de facto. Não é que eu esteja, digamos, contra a solução do concurso e até do júri, mas é preciso ter cautelas relativamente à previsão deste júri. Portanto, isto é um dos pontos, para mim, mais sensíveis. Outro dos pontos que é mais sensível, porque é uma novidade, é, nos termos do atual 151, os princípios gerais de colocação, em que se prevê, portanto, os princípios gerais nos lugares para os quais não se estabeleçam critérios específicos, mas há lugares com critérios específicos, mas aqueles em que não se estabeleçam critérios específicos, ou em caso de igualdade, critérios gerais de colocação por ordem decrescente, classificação e antiguidade. Portanto, isto não levanta problema. O problema será relativamente a lugares em que se estabelecem critérios específicos. Mas o outro ponto para que eu chamava a atenção é o número 5 e 6, que é a perda de requisitos. Ou seja, nós estamos perante um figurino em que as colocações são, em grande parte dos casos, na maior parte dos casos, por concurso e com requisitos relativamente, designadamente, a mérito. E então a questão que se coloca, e já se tem colocado desde que se debate este estatuto, é o que é que acontece quando há a perda desses requisitos. De facto, numa carreira plana, em que as pessoas são colocadas em determinadas funções, de facto não faz sentido que alguém que perda continue nesses lugares. Em termos teóricos, em termos abstratos, não faz sentido. Agora, é preciso adaptar isto à realidade. Até porque isto tem consequências a nível das inspeções, a classificação é dada pelos seus inspectores também são pressionáveis. Eu não gostava de estar na pele do inspetor que tem que decidir se aquela pessoa, se a consequência dessa inspeção tem aquela consequência gravosa. Na previsão anterior, previa-se pura e simplesmente que quem perde os requisitos, designadamente classificação, tem que ir no concurso seguinte, tem que sair e, portanto, tem que concorrer no concurso seguinte. Foi-se aqui para uma solução que é uma solução um pouco melhor, quanto a mim, em que dá uma dupla possibilidade. Ou seja, no fundo o que se vem dizer, ele não sai logo, os procuradores da República que percam os requisitos de colocação exigidos para o lugar onde exercem funções são de novo inspecionados no prazo máximo de 2 anos a contar da data da atribuição desta classificação. Se a nova inspeção atribuir, digamos que há aqui uma exigência dupla conforme, no fundo é isto. Não é? Ou seja, ele se perde o requisito, tem que ir a exame outra vez. Não é? E, portanto, aqui eu penso que já é um bocadinho, porque de facto, se houver uma dupla conforme, porque a questão é esta, de facto, manter alguém que foi para um lugar, das duas uma, ou esse lugar não necessita de alguém que tenha aqueles requisitos, e então estava mal em se prever que só as pessoas com aqueles requisitos é que podem ir para esses lugares, ou então uma pessoa, ao perder os requisitos, não pode estar. Agora, penso que esta é uma boa solução porque dá algumas garantias, para não dizer muitas garantias, às próprias pessoas. Outra questão que eu vejo aqui e que penso que também se tem que ter alguma cautela, e o sindicato tem alertado para isso, é a questão de que em muitos lugares é pedido como requisitos formação específica,
e que tipo de formação específica é que estamos a falar. Há o tal perigo, que aliás o sindicato tem alertado, de transformar os concursos, no fundo, em avaliações curriculares extra-funções, em que, portanto, as pessoas vão habilitar-se aos concursos e vão se preparar concursos, mestrados, pós-graduações, doutoramentos, etc., enquanto os outros estão a despachar os processos. E, portanto, de facto, há esse perigo. Agora, é assim, a formação é necessária, não é? Eu acho que ninguém vai desmentir que a formação é necessária. Agora, temos é que ver, não permitir que estejamos a alimentar uma formação formal, artificial, só para satisfazer os requisitos do concurso. E, portanto, é outro ponto que eu acho que é um ponto fulcral. Aqui neste projeto, eu penso que as pessoas já foram um bocadinho sensíveis às críticas, não sei se isso não, porque vejo já previsto que o que conta é a formação dada pelo SES e designadamente para os lugares especializados, no fundo, centrais, família, administrativo e fiscal, etc. O que conta é a formação específica para essas jurisdições dada pelo SES. Eu penso que aí também pode ser, se o SES tiver capacidade para acompanhar isto que se lhe pede, que lhe está a pedir, pode ser de facto. Aliás, nós já temos pedido ao SES, sempre que os colegas vão para novas jurisdições, que todos os anos façam os cursos. Eu acho que aquilo não é muito satisfatório, de facto, não é? É capaz de ser melhor que nada, mas não é muito satisfatório. Acho que não prepara devidamente os colegas, mas pelo menos talvez não seja aquele choque inicial e pelo menos talvez dê para eles conversarem um bocadinho antes de pegarem nos processos. Mas isto levado a sério, se o SES levar a sério isso já não me choca que esta formação possa, de facto, contar. Primeiro porque já não há o perigo das pessoas irem para fora fazer cursos e não estarem a trabalhar, quando muitos estarão no SES, mas é uma coisa mais limitada e mais controlada. E, por outro lado, é o próprio SES que sabe que está a fazer aquilo e para o que é que está a fazer aquilo. E, portanto, aí penso que poderá ser também. Eu percorrendo muito rapidamente, eu vejo que nestes concursos se prevê uma apreciação curricular, por exemplo, para o provimento de inspectores, mas é apenas uma apreciação curricular, nem sequer é um concurso. Depois pode-se-á uma apreciação curricular dos interessados com a audição do diretor, mas já prever como fatores a experiência criminal e formação específica, cá está, portanto é um dos casos em que isso se prevê. Também no caso dos procuradores de DIAP distrital, a mesma coisa, portanto, colocar a apreciação curricular em fator de experiência criminal e formação específica. A questão dos coordenadores de comarca e os coordenadores administrativos e fiscais, eu penso que isto continua a exigir-se o curso, porque a lei orgânica, embora isto não esteja previsto nos estatutos, a lei orgânica prevê que só podem ser nomeados magistrados coordenadores de comarca com o curso habilitante, portanto penso que isso aí continuará, pelo menos não vejo, aqui não se prevê, mas também não se prevê que não seja necessário, portanto eu penso que não derroga aí nesse caso a lei orgânica. A mesma coisa para os procuradores da República dirigentes das secções do DIAP, obviamente para os juízes centrais, territoriais alargada e TAFs, quer para os PGA, quer para os procuradores da República. E portanto, todos estes
cargos ou funções de responsabilidade, acaba por ser pedido determinados requisitos, entre os quais entra a tal formação específica. Havia outra questão que estava no anterior, que esteve no anterior, que era a questão dos lugares de PGAs serem todos, no Tribunal da Relação e TCAs, serem providos sob proposta do Procurador-Geral da República. Isso caiu. Eu acho que sim, faz todo o sentido. Acho que não fazia grande sentido. Até porque, já agora, deixem-me a talho de foice dizer outra coisa. Isto está a ser gravado? É assim, eu só há uma coisa que estou satisfeito neste momento da discussão, que é nós estarmos a discutir isto numa altura em que não se sabe quem é o Procurador em outubro. Porque obriga-nos a olhar com outros olhos. E, portanto, obriga-nos a ver se for A, se for X, se for Y, se coisa isto serve, não serve. É muito bom, porque se nós estivéssemos a meio de um mandato, se calhar esquecíamos dessas coisas. E é tal questão, é que nós não podemos estar a legislar para o transitório. Nós temos que ver isto em termos abstratos, em termos de futuro, seja quem for, que seja o distrital, o TCE, o coordenador do TCA ou o Procurador-Geral da República. Por isso é bom que isto se discuta. Eu até estou convencido que é capaz disto ainda em outubro ainda não estar acabado, mas pronto, isso sou eu que sou pessimista, mas enfim. Mas é bom que não saiba quem é, porque podendo ser toda a gente e ninguém, ou seja, podendo ser qualquer pessoa, obriga-nos de facto a ter muito maiores cautelas em cada previsão. Mas obriga-nos a não subestimar o Conselho Superior do Ministério Público, que eu acho que muitas vezes nós temos tendência para subestimar o Conselho e a componente externa do Conselho. Porque a componente externa do Conselho, a não ser em alturas em que há uma maioria muito confortável, que não é o caso, é um elemento que está também vigilante, à sua maneira. Porque são vários partidos, são várias pessoas com sensibilidades diferentes. E, portanto, eu cada vez mais acho que o ideal é haver uma paridade. Porque a contaminação pode ser de fora se houver circunstância para isso. Neste momento não há, mas pode haver em qualquer altura. Mas também pode haver contaminação de dentro. E, portanto, a paridade é sempre bom que as coisas... E, sobretudo, quando nós não sabemos qual é o futuro, nem o futuro imediato, nem o outro a seguir, é bom que a gente olhe para isto tudo independentemente de caras e de circunstancialismos. Pegando, portanto, nas preocupações, já agora, já que estamos aqui a convite do sindicato, portanto, as preocupações que eu vi do sindicato relativamente, as principais, obviamente, preenchimento de lugares dos Procuradores da República nas instâncias centrais, a questão da formação habilitante preocupa-os. Eu acho que o curso, se tivermos formação habilitante como requisito, os cursos preparatórios no SES, podemos atenuar os perigos que viriam de uma formação externa indiferenciada. No fundo, o perigo é de assistir a uma corrida aos cursos, e nós não queremos isso, obviamente, embora não tenhamos nada contra os colegas que, obviamente, pretendem valorizar-se, mesmo fora do SES. No que concerne à perda de requisitos nas instâncias centrais, se com este figurino, que é um figurino mais favorável ou menos desfavorável, penso que, digamos, está mais ou menos controlado, embora se possa continuar a defender, mas eu não defendo que é uma condição de acesso e nunca de perda. Lá está, os perigos de uma única categoria na primeira instância poderá acarretar distorções difíceis de prever no regime transitório consagrado, mas aí é uma questão que tem que ser
prevista e acautelada. O modelo de carreira proposto pelo Ministério da Justiça não salvaguarda a investigação criminal e a saída constante de procuradores adjuntos, dos DIAPs, designadamente. Isto aqui é uma crítica que tem sido feita desde o início, é uma preocupação que tem sido feita desde o início da discussão. É certo é que neste momento para as centrais é um requisito ter 10 anos, salvo erro, de serviço, quando antes era 5 anos, portanto era mais fácil sair-se dos DIAPs para as instâncias centrais. Eu não vejo também que seja imperioso blindar-se os DIAPs à saída, primeiro porque a saída dos DIAPs não quer dizer até que seja para fora da área criminal, não é? As pessoas podem sair e até é bom que saiam às vezes para outras áreas da área criminal, designadamente para julgamentos. E por outro lado o Ministério Público também precisa de pessoas nas especializadas e portanto, acho que blindar de tal forma que as pessoas não possam sair ou não possam sair da investigação, designadamente para outras áreas de julgamento, acho que sim, que deve ser feito alguns requisitos de saída, por isso os DIAPs neste momento não têm requisitos, salvo erro, até de entrada, ao contrário do que acontece com o Estatuto de hoje, que se prevê 7 anos, mas que eu penso que nunca foi cumprido. Portanto, isto é que é o pior de tudo, nós temos normas, estarmos aqui a discutir e depois, alegremente, as normas não servem para nada. Portanto, hoje em dia, prevê-se 7 anos para ir para os DIAPs, quando se sabe que isso não é cumprido. Concurso para o PGA, portanto, que também coloca os problemas que já vimos. Valorização excessiva de fatores extraprofissionais, fatores subjetivos relativamente ao júri, é também matéria que deve ser acautelada. Em relação aos DIAPs, a medida era a da consagração do índice 200, eu concordo com isto sim, achava que era uma, entre o índice 175 e o 220, poderia de facto, era uma solução que eu acho que pode continuar a ser batalhada no sentido de haver uma aproximação dos procuradores dos DIAPs, mas, enfim. Eu iria terminar com a questão que já debatemos ali dos administrativos e fiscais, porque pode, de facto, não terem estado. O que está previsto, vamos lá ver, é a integração da jurisdição administrativa e fiscal na jurisdição comum, digamos, e na hierarquia, se quiserem, através dos procuradores-gerais distritais. Como se faz? Se continua a haver um coordenador do TCA com poderes hierárquicos ou sem poderes hierárquicos, aqui o que se prevê é uma solução, talvez não seja a melhor, que é uma solução que não tem poderes hierárquicos, mas pode ter delegados do PGD. O que se prevê aqui é PGD, depois nos 2 TCAs há um Procurador-Geral adjunto coordenador, que em princípio só coordena dentro desse Tribunal Superior, mas que pode ter competências delegadas do Procurador-Geral Distrital. E então aí assumiria as competências do Procurador-Geral Distrital, designadamente hierárquicas. E para além disso, há os Procuradores Coordenadores dos Tribunais de Primeira Instância, salvo até diz que cada um coordenará 2 tribunais, se percebi bem, primeira instância. Não sei se será o melhor modelo digamos, PGD, competências dos coordenadores de TCA, competências dos coordenadores de primeira instância. Mas uma coisa é certa, essa integração é inevitável. Isso deve ser, talvez, disto tudo, aquele tema que tem sido mais pensado, mais discutido, mais alvo de críticas. Precisamente porque as pessoas olham para as caras e dizem, mas o PGD vai ser o comum, mas ele não percebe nada de administrativo e fiscal.
E percebe de civil, e percebe de crime. Então, se percebe de uma coisa, não, porque é que não há de perceber de outra? Eu lembro que na altura, já disse isso há bocado, quando houve uma ação do sindicato em São Pedro Mel sobre isso, sobre esta questão, e as pessoas diziam, mas como é que o PGD, nós estamos a ver o fulano tal há uma vez, e eu disse, então, mas é porque está a ver o senhor fulano tal. Então, e se fosse o doutor Amadeu Guerra, que por acaso na altura, ele ainda não era o diretor do TCAP, na altura era o coordenador do TCA Sul. Então, se fosse o doutor Amadeu Guerra que fosse o PGD, aí já não havia problema, aí estava certíssimo. Portanto, ou seja, no fundo estamos a discutir as caras atuais, e lá estamos com os problemas da transitoriedade. Não quer dizer que seja fácil, mas uma coisa é certa, cada vez mais a jurisdição administrativa fiscal é importantíssima. E até hoje é um parente esquecido. É esquecido da hierarquia, é esquecido do Conselho Superior do Ministério Público, é esquecido de toda a gente. E repara, e quando se diz que o PGD favorece mais o crime ao cível, eu, se fosse PGD, também favorecia. Se eu não tenho a responsabilidade sobre o administrativo e fiscal, não me tenho que preocupar com essa parte, só tenho que preocupar com a minha. E, portanto, eu penso que, sobretudo numa altura em que os temas e os processos são cada vez mais transversais, em que poucos processos penais importantes não têm que ver também, de alguma maneira, com questões administrativas, eu acho que tem que haver essa ligação, e essa ligação tem que ser feita de qualquer maneira. Se esta é a melhor solução, não sei, se calhar eu poria o coordenador do TCA com mais competências, com competências próprias. Nem que fosse a par ou a coadjuvar o distrital. Mas, enfim, mas de qualquer forma, que de uma forma ou outra essa integração tem que ser feita, porque nós temos que contar cada vez mais. E o que se passa, e acho que as pessoas todas já perceberam, esta discussão tem maior cuidado, porque as pessoas já perceberam que o que se passa nos administrativos e fiscais, afinal, são coisas importantes também, não é só no penal. Cada vez as coisas são mais importantes e cada vez mais passa por lá o que realmente interessa, e quanto mais não seja, até porque legislativamente até as competências, muitas das competências têm passado para essa área de jurisdição. Para já ficava-me por aqui, depois voltaríamos à Alissa, porque agora é a vez não só do Rui Cardoso desdizer, pelo menos, não digo tudo, mas alguma coisa do que eu disse, como sobretudo vocês também desdizerem, como já começaram do outro lado também. Agora, eu compreendo isso porque, é assim, nós podemos ter ideias, agora as preocupações são muitas, de facto. E às vezes é difícil nós estarmos a prever as situações em abstrato e depois saber como é que isto vai funcionar na prática. E, portanto, eu acho que é preocupante, é um momento muito preocupante da nossa carreira e do nosso Ministério Público. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Procurador-Geral da República, pelo quadro geral de veras elucidativo que nos traçou, e dentro com este mesmo objetivo, então passava desde já a palavra ao Sr. Rui Cardoso, também agradecendo a sua ajuda e colaboração para nos esclarecer sobre estes momentosos problemas. E agradeço em primeiro lugar ao Dr. António Ventinhas e na sua pessoa ao sindicato a possibilidade de estar aqui, partilhar convosco algumas ideias que são, penso eu, essenciais para o futuro do Ministério Público e da Justiça Portuguesa. Os momentos de congresso são momentos essenciais do Ministério Público, não apenas do sindicato, não essencialmente do sindicato, são momentos de reflexão do Ministério Público desde sempre. Agradeço, pois, essa possibilidade. Gostaria de cumprimentar a todos, particularmente, caras todas muito conhecidas, umas mais novas, e saúdo particularmente os senhores e as senhoras auditores do 32º curso, alguns aqui, outros ali. É com grande alegria que, penso eu, todos vos recebemos, é um sinal de vitalidade do Ministério Público, que tão cedo tenham aderido ao sindicato. Uma última palavra de introdução para dizer também que é uma grande honra partilhar este painel com dois grandes magistrados do Ministério Público, com um grande passado também no sindicato, hoje com diferentes funções e, para além disso, são também amigos. Dito isto, vou levantar-me
e espero não perturbar-vos com a minha deambulação, mas eu tenho uma apresentação e eu daqui não vejo bem. E por isso vou tentar ou estar aqui atrás ou estar precisamente a falar aqui de pé. O tema é o mesmo. Eu tenho uma coisa com algumas imagens para vos distrair e vos tirar o sono. Espero que seja bem sucedido. Vou, depois de umas breves palavras sobre este tema, abordar o tema das carreiras, porque acho que nós perdemos um bocadinho o foco, já não sabemos o que andamos a discutir. Vou falar o que é isso das carreiras. Falar da mudança, o porquê mudar e com que sentido, que penso que também, em alguma medida, estamos a esquecer. Finalmente, analisarei as propostas em discussão, parte delas do grupo de trabalho que integrei deste segundo grupo nesta legislatura no 21º Governo, e tentarei apresentar uma ideia de conclusão, uma só. Quanto ao tema, o Dr. Adriano Cunha começou há pouco a fazer um discurso histórico, em 2012, talvez, penso eu. Eu vou um bocadinho mais atrás. Em 2008, houve este congresso extraordinário no Estoril. Foi extraordinário porque, penso eu, um ano antes, os congressos são normalmente de 3 em 3 anos, e um ano antes tinha havido um congresso, salvo erro, no Alvor, e houve necessidade de fazer um apressadamente este congresso. Porquê? Nesta altura, 2008, tinha entrado em vigor a Lei 52 de 2008, que fazia o primeiro projeto de novo mapa judiciário. E alterava também o Estatuto do Ministério Público. Alterava-o em diferentes pontos, alguns deles essenciais, que nós, eu digo nós porque eu estava já na direção do sindicato, com o Dr. António Ventinhas também, que era presidido pelo Dr. António Clooney, e que alguns pontos essenciais e que nós considerámos que, efetivamente, o que estava em causa com algumas daquelas disposições era a autonomia do Ministério Público. Esse congresso era diferente deste, era basicamente para discutir 3 teses que foram aprovadas em assembleias prévias. Uma das teses era sobre as carreiras. Essa tese, hoje, ao relê-la, e se o fizessem, e se eu aqui o fizesse, tenho a certeza de que, se eu omitisse as referências diretas à Lei 52 de 2008 e as trocasse pelas leis atuais, estaria plenamente atual. Significa o quê? Que nós estamos desde 2008 a 2018 a discutir as carreiras. O problema é o mesmo, o diagnóstico, penso eu, é o mesmo, os princípios a defender são os mesmos, veremos se as soluções são ou não as mesmas. Algumas delas são. Foram discutidas naquela altura, foram aprovadas no Congresso. Penso eu que houve uma única pessoa que votou contra a aprovação das conclusões, por outras razões. Uma pessoa. Fora isso, está plenamente atual. O que é que mudou? Bem, uma coisa mudou certamente, e graças à doutora Luísa Castelo dos Reis. Foi o design do sindicato. Que temos outra imagem, como aqui perfeitamente se vê. Aquela de 2008 foi feita por uma das funcionárias do sindicato. Foi feita pela Estela, o que diz muito da mudança que nós temos hoje. Bem, sobre as carreiras. Efetivamente, do que é que falamos quando falamos de carreiras? E é importante... não tratamos de problemas jurídicos, em primeiro lugar. Temos que recolher ensinamentos noutros campos do saber, nomeadamente na gestão de recursos humanos, nomeadamente na psicologia. Ontem tivemos aqui alguém que já nos falou disso. Mas temos de os adaptar à realidade do Ministério Público. Quando falamos de carreiras, falamos disso em diferentes dimensões. Podemos falá-lo, em primeiro lugar, como sequência de funções. E essas funções podem ser nas diferentes jurisdições, nas diferentes categorias e com diferentes responsabilidades hierárquicas. Mas também falamos de uma sequência de experiências profissionais. E aí, dentro da mesma jurisdição, ou da mesma categoria, ou da mesma responsabilidade hierárquica, podem existir diferentes experiências profissionais. Basta haver uma especialização no tipo de processos que se tratam, ou da sua complexidade, ou participar numa equipa especial, ou num projeto coletivo. E tudo isso muda a experiência do magistrado na sua carreira. E tudo isso faz parte da sua carreira. Temos depois também, vou mostrar estes dois aqui, e vou introduzir aqui já um primeiro fator de problemas de perturbação. Temos a promoção na categoria
e a promoção hierárquica. O Ministério Público estrutura-se hierarquicamente e em 3 categorias hoje. E o que se fala agora é da extinção de uma delas. Mas categoria e hierarquia não se confundem. Há muitos procuradores da República, muitos procuradores gerais adjuntos que não têm qualquer poder hierárquico. Não confundamos. Ficará mais claro neste estatuto, no próximo estatuto, de acordo com a última versão apresentada, isso. Mas já hoje não se confunde. Por isso pode haver promoção na categoria, será uma coisa sem assunção de responsabilidades hierárquicas, e pode haver uma crescente assunção de responsabilidades hierárquicas. Eu chamei-lhe promoção, mas neste sentido, promoção hierárquica. Verdadeiramente o que se trata é de uma assunção crescente de responsabilidades hierárquicas. Quanto à questão da promoção na categoria, numa organização que enquadra os seus membros em 3 categorias sucessivas, em que cada uma delas permite o acesso a diferentes funções, a possibilidade de todos de acederem a todas as categorias, a possibilidade deve ser uma possibilidade real. E hoje não é. O que há é que, e é isso que hoje fazemos, discutir quais são os critérios relevantes para isso. Quanto à promoção hierárquica, naquele sentido de assunção crescente de responsabilidades hierárquicas, mais uma vez, numa organização que tem esse caráter definidor, desde logo por força da Constituição, a assunção dessas crescentes responsabilidades hierárquicas deve ser também uma possibilidade, não uma obrigação. Deve ser uma possibilidade, sabendo que não é possível garantir a todos chegar ao topo de uma organização, e o topo do Ministério Público, notem isto, não é, naturalmente, o cargo de Procurador-Geral da República, que é um cargo de nomeação política. Quanto aos tipos de carreira, eu sintetizei aqui um pouco aquilo que a doutora Adriana há pouco referia, a seguir numa imagem, sobre aquilo que podemos enquadrar, teoricamente, pelo menos, como 3 tipos diferentes de carreira. A primeira, vertical, em que há mais ou menos aquilo que existe hoje, que há uma subida na categoria, no sentido de categoria, na hierarquia, perdão, no sentido de categoria. A promoção depende de existência de vagas. O nosso sistema que nós temos hoje só há promoção se existir uma vaga disponível, e a promoção pode ser feita por mérito ou antiguidade. A carreira horizontal, uma carreira completamente plana. Aí, a progressão salarial será feita pelo decurso do tempo, como a doutora Adriana há pouco explicou, com ou sem limitações pelo mérito, ou seja, todos têm acesso, mesmo aqueles que têm uma nota de medíocre ou de suficiente, não necessitando ter uma nota de mérito. Há apenas uma categoria e funções especiais, como ele explicou, permitem o acesso a uma retribuição especial. Findas essas funções especiais, há um regresso ao ponto em que se estava na categoria. Tem vários problemas que poderemos analisar no final. Uma carreira mista é aquela em que se circula entre diferentes funções, em que há movimentações laterais, mas que depois também há uma progressão na categoria e na assunção das responsabilidades disciplinares. Só se for para o Conselho. Responsabilidades hierárquicas. Esta promoção faz por critérios objetivos, mérito, nomeadamente uma conjugação de mérito e antiguidade. A progressão salarial pode ser acelerada pela assunção, pelo mérito, com a assunção de responsabilidades acrescidas. Quando, como hoje, discutimos que futuro para as carreiras no Ministério Público, temos de claramente identificar que interesses nisto se jogam, que interesses há a conjugar. E, naturalmente, não são apenas os do magistrado. São também da organização, essencialmente, como hoje de manhã aqui bem deixou claro o professor Luís Fábrica, também do cidadão. O que está em causa? Para o magistrado, na carreira, o seu desenvolvimento profissional e pessoal, progressão salarial e também o interesse que nós temos de fazer bem, de prestar um bom serviço ao país. Qualidade na justiça. Para a organização, para o cidadão, sintetizando tudo aquilo, eu chamei-lhe cidadão, é um interesse público, é um interesse do país, mas quis-lhe dar um rosto, não lhe dei um nome, mas é o cidadão. Aí podemos sintetizar tudo na expressão qualidade na justiça, que é uma expressão que sabem que me é cara, e tanto que organizámos um congresso há 3 anos, precisamente
à volta da qualidade na justiça. Aí, ao cidadão o que interessa, que as carreiras contribuam para a efetivação dos seus direitos, que é também a função dos tribunais, que é aquela que nós, enquanto parte do órgão de soberania tribunal, também temos a obrigação de fazer. Para isso, é importante uma atuação que a carreira permita uma atuação que respeite legalidade, objetividade, isenção, imparcialidade, que permita ainda ao cidadão um aspecto relevante, não o mais importante, mas relevante no sistema de qualidade, que é a celeridade. Para a organização, naturalmente, também interessa muito a questão da qualidade na justiça, mas também, e isso sabe quem tem estas funções, ou quem teve ou tem funções no Conselho Superior do Ministério Público, a necessidade de uma eficiente gestão dos recursos humanos existentes. Eu vou aprofundar algumas destas ideias brevemente, mas com esta ideia de base. O sistema ideal, o melhor dos sistemas possíveis, será aquele que faça convergir aqueles interesses num ponto. E aquele ponto é aquele triângulo vermelho que ali está. Aquele em que haverá conjugação dos diferentes interesses. É aquele ponto, aquele triângulo que nós devemos procurar. Quanto maior for a convergência dos diferentes interesses, melhor será o sistema para todos. Quanto ao cidadão, basicamente foi isto que, de manhã, o professor Luís Fábrica, ao referir a estabilidade, no painel da estabilidade, aqui nesta mesma sala, referiu. Aquela qualidade da justiça que há pouco referia, efetivação dos direitos, atuação sempre com obediência a estritos critérios de legalidade, com objetividade, isenção e imparcialidade, pressupõe a autonomia. Autonomia do magistrado, independência da instituição, do Ministério Público. Esta autonomia assenta em vários pilares. Estabilidade, aquilo que ele referiu aqui, aquilo que discutimos neste painel, a estabilidade na colocação, na alteração da colocação, que pressupõe, por força da Constituição, reserva de lei, e diz o artigo 219.4, como ele disse, que os magistrados só podem ser transferidos, suspensos, aposentados ou demitidos, não nos casos previstos na lei. Nos casos previstos na lei. Reserva de lei. Por outro lado, reserva de órgão, que no caso é o Conselho Superior do Ministério Público. E isso, quando nós falamos de carreiras, não podemos perder de vista que temos o dever de respeitar. O que está em causa nestas matérias não são apenas os nossos interesses magistrados, são os interesses do cidadão. A nossa autonomia, isto é indiscutível, não é um privilégio nosso, é uma garantia do cidadão. A autonomia serve a qualidade na justiça, serve a possibilidade de todos serem tratados de forma igual perante a lei. Aqui, quanto ao Conselho, a competência do Conselho, a importância da reserva do Conselho, recordar, especialmente se calhar aos mais novos que não conhecem, a antiga frase de Cunha Rodrigues, que mantém plena atualidade da necessidade de separação de hierarquias. A conhecida frase de quem dirige, não classifica, não nomeia, não sanciona. Importância de separação como um dos pilares da autonomia que serve. Quanto à outra situação ali, intermédia, de objetividade e transparência nas colocações. Quando se fala de estabilidade, fala-se essencialmente na movimentação. O problema é exatamente o mesmo para a promoção. Exatamente o mesmo. A necessidade de objetividade e transparência é imprescindível. E sobre isto, vou-vos roubar alguns minutos referindo, por causa disso o Dr. Albuquerque não iria fazer, mas vou, aqui alguns documentos do Conselho da Europa, nomeadamente, das Nações Unidas, e sobre esta matéria. O que diz o parecer número 11 de 2016 do Conselho Consultivo dos Procuradores Europeus sobre esta matéria é que, no ponto 24, que para promover a qualidade é indispensável que a seleção, recrutamento, promoção e colocação de procuradores seja baseada em critérios claros e previsíveis, definidos na lei ou em regulamentos internos. Claros e previsíveis. E isto tem tudo a ver com aquilo que nós discutiremos adiante com as promoções. Mais antigo, mas muito importante, seminalmente importante, a recomendação 19 de 2000 do Comitê de Ministros do Conselho da Europa. E aí no ponto 5 refere que os Estados devem tomar medidas para assegurar, pois a linha A, que o recrutamento, a promoção e a mobilidade dos procuradores se processe com critérios
de justiça e imparcialidade, dando garantias contra qualquer procedimento que favoreça o interesse de grupos específicos ou corporativos. A linha B, que as carreiras dos procuradores, promoções e mobilidade sejam regidas por critérios conhecidos e objetivos, tal como a competência e a experiência. Refiro ainda as Guidelines on the Role of Prosecutors, aprovadas pelas Nações Unidas em 1998, em que no ponto 7 se diz, tradução livre minha, que a promoção dos procuradores, sempre que esse sistema existe, deve basear-se em fatores objetivos, em particular qualificações profissionais, competências, integridade e experiência, e decididos de acordo com procedimentos justos e imparciais. Para terminar, um documento que é um documento conjunto entre o UNODC, que é o United Nations Office on Drug and Crime, e a Associação Internacional de Procuradores, que temos cá o General Counsel. Esse documento, que se chama The Status and Role of Prosecutors, em determinada altura refere que a transparência e a equidade do processo de recrutamento dos promotores também devem ser refletidos no avanço da carreira. As nomeações e as promoções devem basear-se em fatores objetivos, e depois um aspecto importante para nós, com remuneração compatível com as competências e experiência. Isso fornece proteção Isso fornece proteção para a independência do Ministério Público, impedindo influências externas, como ofertas de dinheiro ou influências internas, como ofertas de promoção, destinadas a influenciar a decisão de um promotor. As promoções não devem ser feitas por políticos ou nomeados políticos e não devem estar abertas à influência política. Isto é tudo crucial para garantir o quê? Sempre o mesmo objetivo. Quanto ao interesse da organização, aquilo que eu há pouco referi, qualidade e eficiência na gestão dos recursos humanos. Quanto à qualidade, o que é que interessa à organização? A organização, o Ministério Público, naturalmente. Retirar de cada um, eu peço desculpa por estar assim um pouco de costas, de cada um o máximo da sua capacidade e competência. Ou seja, o inverso do conhecido princípio de Peter, em que cada um é promovido ao máximo da sua incompetência. Algo que, talvez não de forma tão dramática, acontece hoje nos sistemas que nós temos de promoção, em que, para haver progressão salarial, os magistrados vão exercer funções para que não estão preparados nem motivados, mas porquê? Porque é nesse local que está a vaga de que precisam para a promoção. Isto foi particularmente dramático nos anos de congelamento, que ainda não terminaram, e que vêm desde 2005, com um interregno, alguns em 2007. O que significou que magistrados com 15 anos de antiguidade estavam no índice 135. E a promoção permitiu, naturalmente, a promoção permitiu a progressão salarial, passando as pessoas do índice 135, algumas para o índice 220. Permite isto o quê? A aposta, que deve ser uma aposta da instituição, na especialização, na formação. Só há a possibilidade de especialização se cada um tiver a possibilidade de fazer um projeto de carreira. Quem não tem possibilidade de fazer um projeto de carreira, que é qual casca de nós no mar, ora vai para aqui, ora vai para ali, não tem qualquer incentivo em apostar na sua formação para exercer determinada função que lhe interessa. Porque se assim não for, para que fazê-lo? Porque não tem nenhuma garantia de que vai exercer funções naquela jurisdição para a qual tem, considera pelo menos, uma particular vocação. Isto contribui para motivação, empenho, compromisso do magistrado com os objetivos da organização. Permite também à organização fazer algo que é indispensável a um sistema de qualidade, que foi um dos aspectos tratados no Congresso de há 3 anos. Planeamento estratégico. Permite definir prioridades, necessidades, identificá-las, formar magistrados para as exercer. Quando assim não é, mais uma vez, não se navega a médio ou longo prazo, navega-se apenas, faz-se uma gestão de curto prazo. E a gestão de curto prazo não é a que melhor favorece a qualidade numa organização. Quanto à eficiência na gestão dos recursos humanos, o pressuposto é o da carência de quadros, todos sabemos isto, e nesse quadro
a tentação, o apelo é à flexibilidade nas colocações, na alteração das colocações, na acumulação de funções e também na fungibilidade, ou seja, interessa que alguém vá fazer alguma coisa. E quem está nos tribunais sabe que isso acontece. E sabe que isso acontece e a todos parte o coração do magistrado, ter que ir fazer uma sessão de continuação de um julgamento que não se começou, que não sabe como é que se vai acabar, com as consequências que todos sabemos. Há este interesse, não podemos esquecer a necessidade de ter pessoas para o exercício das funções, num quadro de carência de... Os colegas muitas vezes não compreendem o papel do Conselho ou da Procuradoria-Geral, mas têm de compreender que não é possível, a quem está numa posição destas, e eu nunca estive no Conselho, de fazer uma birrinha, de género de não nomeamos ninguém, não nos interessa, não temos quadros, não há julgamentos. O Conselho terá sempre, como papel institucional que tem, de procurar uma solução para resolver um problema. Essa solução, a possível, não é normalmente a ideal. É possível e é isso que é feito. Claro que isso não deve obstar a que o Conselho assuma a posição de força que deve assumir perante, nomeadamente, o Governo, o Ministro da Justiça, na exigência de meios adequados. Quanto ao magistrado, falei há pouco do desenvolvimento profissional e pessoal e da progressão salarial, também da qualidade, que agora não vou já referir, porque quanto a isso já o disse. No aspecto de desenvolvimento pessoal e profissional, interessa ao magistrado, como a qualquer trabalhador, como a alguém que exerce uma profissão. A profissão, qualquer pessoa o sabe, é parte essencial da nossa vida. Não somos sacerdotes de nada, é certo, mas aquilo que nos fazemos define-nos. Nisso, é essencial que o magistrado possa desenvolver as suas capacidades, tenha a possibilidade de assumir novos desafios, de assumir novas responsabilidades para mais uma estrutura que se caracteriza pela hierarquia, que possa fazer um plano de carreira, que tenha uma possibilidade de perspectivar. Eu quero fazer isto, quero ir para aquela jurisdição, estou farto desta, agora daqui a 2 anos vou mudar de jurisdição. Concordo integralmente com o sistema de formação prévia, não posterior, não formação no exercício da função. A formação no exercício da função é normalmente uma função de erro, correção do erro, às vezes acerta-se, mas e quem nisto é prejudicado é naturalmente o cidadão. Permite depois antecipar a formação, que é uma condição essencial à especialização. Isto estava feito há alguns dias, eu juro, mas foi este aspecto que a doutora Bárbara ontem falou também, aqui da maior satisfação no trabalho, no bem-estar do trabalho. E isto exige, é algo que o magistrado tem também direito, é algo que nós devemos ter em atenção quando falamos de carreiras. Quanto à progressão salarial, aí as questões são mais simples. Se há maior antiguidade, maior experiência, maior especialização, maior responsabilização, deve, naturalmente, haver maior remuneração. É um princípio nosso de qualquer instituição. É um princípio nosso que deveria ser, porque na prática sabemos que não é assim. Passando este ponto das carreiras, e como falamos disto desde 2008, temos de voltar a pensar no porquê. Mudar porquê. Porquê é que nós começámos em 2008 com estas ideias e porquê é que 10 anos depois continuamos a falar da mesma coisa? Porquê? Algumas ideias. Hoje, o diagnóstico que eu faço não é muito diferente daquele que fazia em 2008, e aquela tese que há pouco falava foi escrita por mim e pelos outros membros da direção. Há uma situação de confusão naqueles princípios claros nas palavras de Cunha Rodrigues, que sempre foi difícil, na prática, respeitar. Confusão entre colocação de magistrados, hierarquia funcional e distribuição de serviço, que condiciona fortemente a autonomia do magistrado. A situação que se tem agravado, agora esperamos por estes senhores auditores e por outros que já estão no SES para atenuar um bocadinho a carência de magistrados existentes, sendo certo que no próximo movimento ainda não existirá ninguém, penso eu, não vou entrar. No próximo não entra ninguém, no próximo movimento, só depois. Não sei quando é que é o próximo. Só se o estatuto entrar em vigor. O anual. Por outro, o que todos sabem,
magistrados desmotivados. Isso basta falar com todos, mas pronto. Magistrados desmotivados. Finalmente, o princípio de Peter, que há pouco vos referi, já concretizei, de que para a promoção as pessoas vão fazer algo para que não estão preparadas e para que não estão motivadas. Mas justiça seja feita, que depois de irem ser essas funções, pode demorar mais ou menos tempo, mas para isso se preparam e muitas vezes depois assumem essa função, com todo o empenho. O porquê diz-nos naturalmente o para quê. O que é que nós queremos com a mudança. Ou seja, quais devem ser os objetivos. Porque nós, quando tivermos clareza nos objetivos, teremos maior clareza nas soluções que serão as ideais para nós. E aí, a primeira não pode deixar de ser recuperar os princípios. Defesa da estabilidade, promoções que obedeçam a critérios transparentes e objetivos e que haja separação de hierarquias. Hierarquias, não estou a falar entre o Sr. Procurador-Geral, o Sr. Vice-Procurador-Geral e a Sra. Procuradora-Geral da República. Estou a falar entre a hierarquia funcional, aquela que começa no Procurador-Geral, tem os distritais, coordenadores de comarca, e dentro das comarcas pode haver diferentes modelos. Aspecto que ficará claro num artigo neste projeto de estatuto, ainda que cria ali um novo grau hierárquico, não sei se repararam, que é o de dirigente das procuradorias, que me deixa um bocadinho apreensivo. Mas isso não faz parte do tema que eu estou para abordar, mas podemos falar disso depois. Naturalmente, também um sistema de carreira que permita aos magistrados realização profissional e progressão salarial. É inevitável que assim o seja. E depois, mas não menos importante, que fomente a qualidade, que incentive o mérito, que permita a cada um dar o que de si tem melhor profissionalmente, à instituição do Ministério Público, de cada um tirar o máximo da sua competência e capacidade, que permita formação, incentiva a formação e a especialização. Se calhar não preciso disto mais agora. Quanto ao mérito, isto é uma coisa até filosoficamente, sistemas que permeiam o mérito é algo questionável. Porque é que vamos premiar o mérito desta pessoa apenas porque nasceu com os pais que lhe deram carinho e amor desde pequeno, teve a melhor educação, num ambiente culturalmente estimulante e rico, e aquela outra pessoa que não teve essas condições há de ser penalizada por isso. É, naturalmente, um problema de base naqueles sistemas que assentam no mérito. Porém, para uma instituição como a nossa, em que há um processo muito rigoroso de seleção, em que todos depois têm acesso à mesma formação, tais objeções aqui não podem colher. Significa isto o quê? Que me parece ser perfeitamente legítimo e compatível com os princípios que do mérito retiremos algumas consequências, nomeadamente para o exercício das funções, nomeadamente para até a retribuição dessas funções. Propostas em discussão. Desapareceu aqui a apresentação. Bem, um primeiro conjunto de propostas, eu naturalmente vou apresentar aqui as propostas do grupo de trabalho, deste segundo grupo de trabalho. Ali o grupo de trabalho, propostas, as aspas estão mal, deveriam ser antes, as primeiras aspas antes das propostas. Do grupo de trabalho, porquê? Este último grupo de trabalho, nesta legislatura, o Dr. Adriano há pouco referiu, tinha 5 membros. Estas propostas que eu vos vou dar aqui são um pequeno aspecto, que o sindicato divulgou em tempos por newsletter, são de 3 pessoas. São minhas, do Dr. Alcides Rodrigues e do Dr. Euclide Damas. Porque havia 2 outros membros que, não se pronunciando formalmente, acabaram por não as apreciar. E estas propostas foram apresentadas então por 3 dos 5 membros do grupo de trabalho. Eu só vou referir aqui assim de forma, vou sintetizar alguns pontos daqueles que relevam para aquilo que aqui discutimos. Vou analisar depois também os 2 pontos mais polémicos que o Dr. Adriano Cunha também já referiu deste projeto de proposta de lei que hoje foi conhecido. Bem,
esta proposta, aquilo que foi aprovado por este grupo de trabalho, por 3 dos 5 membros, era aquela que o sindicato vinha defendendo desde 2008. Agora, aquilo que se fez foi também a progressão, abrangeria os procuradores-gerais adjuntos. Aquela que o sindicato, e que foi oportunamente divulgada, apresentou no grupo de trabalho da anterior legislatura, não abrangia apenas por, digamos, realpolitik sindical, porque não havia condições nessa altura para isso ambicionar. Aqui, agora, parecia-nos que existiam essas condições e isso assim foi proposto. As promoções, então, eram feitas por condições objetivas, haveria uma verdadeira separação entre a promoção e o exercício da função e ficaria dependente da acumulação de 2 requisitos, antiguidade e mérito. Quanto maior o mérito, menor a antiguidade. A proposta em concreto era muito bom, mais 15 anos, promoção, a Procurador da República, muito bom, mais 30 anos, promoção, Procurador-Geral Adjunto. Com menor mérito, com um bom com distinção, permitiria a promoção aos 18 e aos 36, respectivamente. Seria uma carreira plana, mas uma carreira mitigada. Numa carreira plena, como há pouco o Dr. Adriano Cunha também referiu, todos poderiam atingir o máximo do topo salarial apenas, perdoem-me, pela mera existência funcional, bastante estar quietinhos, não tendo um processo disciplinar, não tendo um medíocre que dá origem a um processo disciplinar e mais tarde ou mais cedo atingiria o topo da tabela salarial. Isso a nós não nos parece defensável, porque não resolve os problemas que nós temos. Aquele para quê não o podemos perder de vista e por isso não foi seguido. Teria também algumas limitações. Se nós queremos de cada um o máximo da sua capacidade e competência, não podemos que aquele que tem maior capacidade e competência exerça funções que estão muito aquém daquilo que pode dar. Uma instituição, qualquer instituição, não o pode permitir. Não pode desperdiçar o melhor que tem a fazer coisas que qualquer um faz. E tinha várias limitações nesse sentido, poderemos depois aprofundar. Quanto ao provimento dos lugares, os princípios eram claros. Então, o provimento seria, por regra, por verificação objetiva de critérios, excepcionalmente, quando assim se justificasse, por avaliação curricular. Aspecto problemático e que deu grande discussão na altura, também já referido pelo Dr. Adriano Cunha, é que quando o mérito era condição de provimento do lugar, a perda do mérito não era a perda do lugar, obrigava a concorrer no movimento seguinte e entraria em igualdade de condições de concurso com qualquer outro interessado. Quanto à estabilidade, e muito relevante para a estabilidade, a forma de provimento dos lugares, por regra, seria por nomeação efetiva, excepcionalmente em comissão de serviço, mas aí apenas para os lugares que dependem de avaliação curricular, não para outros, noutras situações, como nesta proposta se prevê, em comissão de serviço, para todos os procuradores-gerais adjuntos nos tribunais de segunda instância. Não há, em meu entender, qualquer razão que o justifique. Quanto aos procuradores-gerais adjuntos, que era uma preocupação que nós tínhamos, o sindicato já tinha na anterior direção, nas propostas que fez, que se mantêm atuais e que esta proposta continua, em meu entender, a agravar. Aos procuradores-gerais adjuntos nós temos de aplicar os mesmos princípios. Devem ter as mesmas garantias. A categoria de topo do Ministério Público não pode ter menores garantias do que um procurador adjunto, nomeadamente nas condições de estabilidade. E não há estabilidade quando a nomeação é a comissão de serviço. Não há estabilidade quando se depende da confiança pessoal de alguém, nomeadamente do Procurador-Geral da República. Não se pode estar na dependência, na dependência dessa confiança pessoal para exercer funções que são puramente processuais, que são funções sem qualquer conteúdo hierárquico. Não há razão para isso. Nos Supremos Tribunais, aquilo que existe hoje e que continuará na proposta, que não é aquilo que, desde 2014, está na Lei de Organização do Sistema Judiciário, que aí fala na representação do Ministério Público pelo Procurador-Geral da República e por Procuradores-Gerais adjuntos, ou seja, eles têm um direito próprio de representação, ou melhor, de representação do Ministério Público, não do Procurador-Geral, nos Supremos Tribunais, e que não é aquilo que está nesta proposta. Que nesta proposta, aquilo que refere, mais uma vez, é Procurador-Geral da República e todos estão em representação do Procurador-Geral da República.
Em meu entender, esta mudança, cada um está por competência própria, no exercício de competências próprias, sem prejuízo, naturalmente, do dever de obediência hierárquica que existe de todos para com o Procurador-Geral da República, que é, por definição, o primeiro dos magistrados do Ministério Público. Nada coloca em causa esse princípio. Consequência teria, desde logo, também algo que a mais o significado do que a consequência prática, que é a questão salarial dos Procuradores-Gerais adjuntos nos Supremos Tribunais, que oferem menos do que os juízes conselheiros. Não há razão para isso. É uma menorização pequenina, mas significativa. Não há razão para isso. O topo da carreira do Ministério Público não pode continuar a ser visto como o lugar de juiz conselheiro num Supremo Tribunal. Não é. É para quem o quiser, que acha que tem vocação para. O topo da carreira do Ministério Público deve ser o Procurador-Geral Adjunto num Supremo Tribunal, mas de Procurador-Geral Adjunto. E quem quiser concorrer, que concorra. Concordo com o sistema de provimento dos lugares de conselheiro nos Supremos Tribunais, nomeadamente no Supremo Tribunal de Justiça, que prevê lugares, 1 em cada 4, após 3 para juízes de carreira, 1 para o Ministério Público. Concordo com isso. Só enriquece o Supremo Tribunal de Justiça. E nós sabemos bem a qualidade de juízes conselheiros que o Ministério Público tem fornecido ao Supremo Tribunal de Justiça. Este é um aspecto importante e que a proposta atual, mais uma vez, não satisfaz devidamente. Num sistema destes, já seria possível um ponto, ora polémico, que o Dr. Adriano Cunha já referiu também, que é o da avaliação curricular para o preenchimento dos lugares específicos nos Supremos Tribunais, mas que abordarei já adiante. Sintetizando aqui aspectos positivos e aspectos negativos desta proposta, aquilo que me parece, com toda a sinceridade, é que ela seria um forte incentivo ao mérito, permitiria a cada um o máximo da sua competência e capacidade, desbloquearia carreiras, permitiria estabilidade na nomeação, transparência nas promoções e valorizaria todas as categorias, de Procurador Adjunto a Procurador da República. Aspecto problemático. Poderia, pelo menos num primeiro momento, depois não seria assim, ter algum aumento da massa salarial. Num primeiro momento. Depois iria estabilizar e permitiria fazer até ao próprio Ministério, ou à Procuradoria-Geral, que um dia que esperemos venha a ter verdadeira autonomia financeira, permitiria ter um plano de custos salariais a médio ou longo prazo, que hoje não tem. Esta questão da massa salarial não há, em meu entender, grande diferença para esta proposta para aquela que agora é proposta neste projeto de proposta de lei. Analisando agora os pontos, e aproximo do fim, dos pontos mais problemáticos deste projeto de proposta de lei. O primeiro deles é a eliminação da categoria de Procurador Adjunto. Vantagem, serão todos, na primeira instância, Procuradores da República, haverá um alargamento da base de recrutamento para o preenchimento dos lugares. É verdade. Haverá maior flexibilidade no preenchimento das vagas. É verdade. Porém, continua a existir aqui, discordo do Dr. Adriano Cunha, o fomento da saída da função para procurar maior remuneração. Hoje, um magistrado muito bom, com 15, 16 anos, tem uma legítima expectativa de conseguir ser promovido. Vai para outra jurisdição, é verdade. Dificilmente conseguirá um lugar, não é entre os que estão nos inquéritos, de coordenação de um diabo. Dificilmente conseguirá. O mais provável é que vá para outra jurisdição. Mas terá aqui o aumento salarial, dará o salto para o 220. Na proposta, naquela que agora existe, o índice 220, para quem tem, só pelo decurso do tempo, com nota de mérito, será aos 21 anos. Porém, a partir dos 10 anos, com nota de mérito, poderão exercer funções nas instâncias centrais. Ou seja, aquilo que se pode atingir aos 10 anos, mudando para o Tribunal de Trabalho, para o Tribunal de Família, nós, naturalmente, com respeito a essas importantes jurisdições, todas são importantes. Eu só quero, em qualquer sistema, que cada um se sinta feliz numa jurisdição e que a organização de cada um tire o melhor que consegue dar. Mas isso vai levar à mesma. Aquilo que se pode conseguir aos 10 anos, as pessoas não vão esperar até aos 21 para conseguir. Vão mudar. Continuará a haver a sangria de quadros do Ministério Público com experiência verdadeira na investigação criminal dos diabos para. Nós hoje, em muitos diabos, aquilo que temos são pessoas muito novas.
Porque as mais velhas foram promovidas, as mais velhas procuraram locais. Quando as consequências dos congelamentos salariais são as que são, naturalmente vai haver um sacrifício daquilo que a pessoa gostaria de fazer como carreira para procurar algo que lhe dará um aumento de retribuição natural, que não consegue pelo decurso do tempo, porque pelo decurso do tempo as produções estão congeladas desde 2005. Outro aspecto muito importante aqui, nesta proposta, creio, sinceramente, que levará a uma desmotivação dos magistrados. A promoção a Procurador-Geral Adjunto será algo que uma parte, eu não sei, isto é, eu digo, um quinto, talvez, não sei se mais, se menos, que apenas um quinto conseguirá. Os outros 4/5 vão passar, que é o meu grupo de 10 auditores, vão passar toda a carreira, pronto, nesta percentagem 2 talvez consigam chegar a PGA, os outros vão passar toda a carreira na mesma categoria. E é algo inerente à condição humana ter um objetivo de, ali a meio, de dar um salto a algo que lhe permite fazer uma coisa diferente. Eu fiz um estudo muito aprofundado sobre esta matéria, de grande caráter científico, foi falar com 3 ou 4 colegas, e lhes perguntaram o que é que eles achavam disto. E o que eles me disseram foi, pá, não vale a pena então estar aqui assim para quê? Eu vou conseguir chegar lá, mais coisa, olha, desmotivação. E creio, isto naturalmente, base científica zero, temo que seja isso que vai acontecer, que esta proposta origine isso. Por outro lado, eu se calhar estou perdendo um bocadinho de tempo. Temo, e por isso é que tem um ponto de interrogação, não é uma certeza, que constitua alguma fragilização da hierarquia. Eu sou o primeiro a dizer, e há pouco o disse, não confundamos categoria com hierarquia. Mas também reconheço que quando a hierarquia está associada a uma categoria superior, é mais fácil exercê-la. Temo que o exercício dessas funções hierárquicas por pessoas da mesma categoria possa criar algumas confusões entre algumas mentes que não têm a abertura para perceber que uma coisa é hierarquia e outra coisa é categoria. Uma coisa, notem, é dever de obediência hierárquica que nós temos para com os nossos concretos superiores hierárquicos, outra coisa é dever de respeito que nós temos para com todos, para os que estão acima de nós, mas para aqueles que também não estão. Temo, pois, que esta eliminação da categoria, que tem algumas vantagens, mas que me parece que tem muitos problemas também, este seja um deles. Para terminar, os problemas com as listas de antiguidade. O Dr. Adriano Cunha referiu, há uma norma transitória no último artigo deste projeto que aparentemente resolve o problema. Não resolve minimamente. E os problemas são muitos. Aqueles que existem, podemos falar sobre isso. Podem ser resolvidos, acredito que sim, mas nesta proposta não resolvem. Aquilo que lá está, basicamente, é o seguinte. Os atuais procuradores adjuntos, quando houver a uniformização, a união das carreiras, o primeiro dos procuradores adjuntos vai ficar atrás do último dos procuradores da República. Significa isto que, vamos dar um exemplo. Eu sou procurador desde 2012, tenho quase 6 anos de procurador, tenho 23 anos de antiguidade. Imaginem que há um colega que é procurador adjunto hoje, que tem 30 anos de antiguidade e que passará agora a procurador da República e que até já tem uma nota de mérito. O que esta norma transitória diz é que ele ficará sempre atrás de mim. Porém, imaginem a situação, nomeadamente a questão da avaliação curricular para a promoção ao Procurador-Geral Adjunto, que diz 25 anos mais nota de mérito. Eu não tenho 25 anos, eu não posso concorrer a Procurador-Geral Adjunto, ele pode. Isto é apenas um exemplo. Depois, quando para o provimento dos lugares se prevêem requisitos específicos, nomeadamente o critério da antiguidade, conta ou não conta? Não pode deixar de contar. A não ser que nós retiremos agora, ao juntar as duas categorias numa única lista, vamos tirar anos aos procuradores adjuntos, anos de antiguidade. Podemos fazê-lo. Não me parece que... Ou seja, eu não digo que não seja possível resolver este problema prático. O certo é que não está resolvido. Não estava na anterior proposta e não está nesta. E os problemas são muitos. E há mais. Mas depois poderemos falar mais sobre isso. Quanto à promoção a Procurador-Geral Adjunto por avaliação curricular, é uma ideia muito interessante. É uma ideia muito interessante para mim, por exemplo, que nesta altura as perspectivas que eu tenho de chegar a Procurador-Geral Adjunto, apesar de não ser algo que por ser muito novo, que me preocupe, mas são a possibilidade de rondar ao zero, porque eu tenho talvez 400 colegas procuradores da República mais antigos do que eu. Eu poderia
egoisticamente, centrar isto, isto é muito bom para mim, porque eu vou trabalhar muito e vou ter mérito, e vou concorrer e vou conseguir um lugar de procurador adjunto. Não é minimamente a minha posição. A ideia é muito interessante e eu acho que é efetivamente um forte incentivo ao mérito. O regime concreto que aqui é proposto tem, a meu entender, muitos problemas. Em primeiro lugar, é inadequado, eu sublinho, o inadequado, num sistema como aquele que está proposto e como aquele em que hoje existe, em que nos tribunais superiores, nomeadamente na segunda instância e na relação nos Supremos, não há colocação do magistrado, já não falo em lugares, mas pelo menos em jurisdições, em que as nomeações são feitas em comissão de serviço. Significa isto o quê? Que abre um lugar, o que diz a proposta, desculpem-me não ter dito, aqueles que não leram, é que é feito por avaliação curricular e que o regulamento dirá quais são os critérios a valorar de acordo com as necessidades de cada lugar concreto a prover. Então, nós teremos que valorar uns critérios diferentes para os lugares na relação no civil do que aqueles que estão no criminal, por exemplo. Só que, imagine que eu estou a concorrer, tenho essa ambição com outro colega, e eu tenho os conhecimentos de direito civil e ele não tem conhecimentos de direito civil. E há um lugar no civil, mas eu quero mudar para o penal, estou farto do direito civil, que eu compreendo naturalmente. Mas o lugar que está é no direito civil. Eu tenho muito mais hipóteses do que esse colega. Se fosse no lugar do penal, ele ficava-me com o lugar. Mas como é do civil, eu vou ficar. Só que depois de eu estar lá, eu no ano seguinte, eu vou salto para um lugar penal que abra. E primeiro os lugares são providos por transferência entre procuradores adjuntos e só depois por promoção. Faz isto sentido? Assentar um sistema de promoção em algo que, vamos ver as concretas qualidades de cada magistrado para aquele lugar, mas depois ele pode saltar para o outro. E subverte todo o regime. Não há colocação por jurisdição sequer, não há um direito a. E a proposta o que tem é a nomeação em comissão de serviço, que é, por definição, a mais instável. Não faz sentido com estas condições. Eu sou favorável, não neste regime. Depois, outros problemas mais práticos que vou evidenciar. Haverá, eu penso que isto deixaria os membros do júri à beira de um ataque de nervos. Porquê? Porque não vai haver um concurso. Vai haver tantos concursos quanto os tipos de lugar em causa. Porque vai haver uns critérios para o cível, outros para o TCA, outros para o penal, e depois cada um de nós, se calhar, vai tentar as diferentes coisas. Ou seja, vai haver duplicação de candidaturas. Imagine agora o que é para o Conselho fazer estes concursos paralelos e depois dizer, este vai ser classificado aqui, já não conta para este concurso aqui. E os critérios disto e os critérios daquilo. E será um só júri? Ou vai haver tantos júris quantos os tipos de concurso? Não queria estar no Conselho, nem queria ser nomeado para um regime destes. Mais problemático é ainda num regime em que, para muitos dos lugares, o regime que é o do projeto de proposta de lei, para muitos dos lugares, o que se prevê é uma nomeação por proposta da Procuradora-Geral da República. Como é que se concilia isso com o concurso? É impossível. Não dá, mas é aquilo que está previsto. Não é execuível. Outro problema ainda. O que se prevê também é que os procuradores adjuntos possam estar na primeira instância. E há um artigozinho que diz que o conteúdo funcional será o mesmo dos procuradores da República. O Conselho definirá quais são os lugares de procurador adjunto, mas o conteúdo funcional será os mesmos. Não é para todos os lugares, é para alguns que o Estatuto indica, mas aí não haverá diferença. E eu concordo com isso. Se for um procurador da República ou um procurador-geral adjunto, e era um problema que o anterior projeto tinha, que atribuía mais competências quando, por exemplo, o coordenador de uma secção do DIAP fosse um procurador-geral adjunto, do que quando fosse um procurador da República, o que, nos tempos dos princípios, era um absurdo. Só que, se procuradores da República e procuradores-gerais adjuntos podem ter o mesmo conteúdo funcional na primeira instância, como é que nós definimos um concurso para aqueles lugares em concreto? Aqueles que os procuradores da República já exercem naquele momento? Não sei. Depois, admito que este último aspecto seja menor e que seja superável com boa fé e trabalho. O problema na determinação dos critérios a valorar. Não esqueçamos, e foi por isso que eu perdi alguns minutos, a ler aquelas recomendações todas do Conselho da Europa, do Comitê de Ministros do Conselho da Europa, do Conselho Consultivo dos Procuradores Europeus, da UNODC, das Nações Unidas e da IAP. A questão da objetividade, da transparência no concurso. Aprendamos
Eu sei que dirão, há um paralelismo com os juízes. Ouçamos os juízes com os problemas que os concursos têm existido para acesso à relação aos Supremos. Não cometamos os mesmos erros, pelo menos. E é um problema real, que eu digo, com toda a transparência, assumo, é superável, mas existe um problema. E existe trabalho para definir critérios que, com objetividade, com justiça, com equidade, permitam que um seja promovido em lugar do outro. Dito isto, é um forte incentivo ao mérito este sistema. Bem, para conclusão, chegámos mais ou menos a meio da apresentação e agora... Não vou. Eu só vos queria dizer isto a conclusão é evidente. 10 anos depois, não esqueçamos o porquê da necessidade de alterar. Porque é o porquê que nos diz o para quê. E a resposta poderia voltar a dizer muito o que disse, mas eu sintetizo em qualidade. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Rui Cardoso, por esta excelente exposição que nos elucidou sobre um conjunto de problemas que provavelmente muitos de nós ainda não terão pensado ou não se terão sequer apercebido, como é o meu caso, por exemplo, e que de facto resultam de um estudo atento e aprofundado. Mas é muito importante que isso seja feito para percebermos o que é que nos espera. Sobretudo isso, podermos intervir da forma mais adequada para dar as nossas sugestões, concordantes ou discordantes, para o aperfeiçoamento do projeto e, naturalmente, para pensarmos no futuro, um dos nossos temas centrais deste Congresso. Ora, lembrando ainda que pelas 17 horas teremos que interromper, então deixava agora espaço para outras apreciações. Não sei se alguém tem alguma comunicação escrita necessariamente muito sucinta que queira fazer, mas está aberto então o espaço de diálogo que procurarei concentrar no que toca às questões que sejam aduzidas, de forma a não obrigar os nossos ilustríssimos palestrantes a repetição ou dispersão de análises. Pergunto, pois, aos presentes quem é que quer fazer aqui alguma dúvida, discordância ou concordância, ou enfim, o que entenderem. Eu peço desculpa, estamos aqui a defrontar-nos com dois potentes focos e posso ter algumas. Gonçalo, por favor. Eu já falei de manhã do outro lado, portanto, algumas ideias já não vou repetir, só algumas perplexidades que me causa isto tudo. Exatamente, muito bem. E a principal, que eu volto aqui a referir, é ficar só uma categoria na primeira instância, aliás, não é uma, são duas, mas uma não devia lá estar e outra é eliminada e não devia ser. Porque ainda há bocado o Rui Cardoso falou ali da perplexidade que é um Procurador da República coordenar outros Procuradores da República. Mas o que se prevê no Estatuto, diretamente com aquilo que acontece agora, é um Procurador da República coordenar PGAs. É superior hierárquico dos PGAs da primeira instância, que são vários,